Olá pessoal, aqui é o professor Danilo falando e essa é uma videoaula em que eu vou mostrar um conjunto de ferramentas para análise topográfica que a gente pode utilizar dentro do ArcGIS a partir de modelos digitais de elevação. Eu vou usar como referência a imagem SRTM e vou mostrar para vocês como que a gente extrai ela dentro de uma área definida, que no meu caso vai ser um município. Vamos fazer simbologia para criar um mapa issométrico, gerar o relevo sombreado para dar um efeito tridimensional no mapa. Vamos calcular declividade, fazer simbologia de declividade, calcular curvas de nível, ver perfil de elevação mais simplificado aqui na vista 2D. A gente vai fazer uma análise combinatória bastante simples, né, como são alunos em um processo ainda inicial de formação, mas para criar essa noção de como que a gente pode combinar arquivos raster. Então eu vou reclassificar e combinar esses rasters para mostrar áreas de risco a processos erosivos. Depois eu crio uma cena local para visualização tridimensional e demonstro algumas ferramentas ali, como exagero vertical, perfil de elevação, análise exploratória para corte a termo e vou mostrar onde é o caminho para simulação de chuvas, o que a gente não vai fazer aqui porque é algo pesado, mas eu mostro o caminho. Então bora lá. Eu estou aqui com um projeto em branco, acaba recém-iniciado, em que eu tenho aqui o shapefile dos limites municipais do estado de São Paulo. Eu vou eleger um município para minha análise. Para esse caso, vou fazer com os municípios aqui da região litorânea, porque tem uma variação altimétrica mais importante, então vai ficar mais interessante na análise. Recomendo que façam dessa maneira também. Aqui está o município de Ubatuba, famoso Uba-chuva. Vou selecioná-lo com essa ferramentinha aqui branca de seleção. Clico aqui no shape e vou gerar um shape novo. Isso vai ser importante, ao invés da gente simplesmente só visualizar ele separado, como já mostrei outras vezes, selecionar, clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em dados, exportar feições, é mais interessante nesse momento para que a gente tenha já o shape com a extensão definida e com o sistema de coordenadas definido também. Então selecionei, botão direito, dados, exportar feições, meu software está em inglês, vou falar as ferramentas em português também. Quando eu clico aqui, ele vai falar, olha, vou exportar somente um selecionado e vou dar esse nome aqui. E aí eu vou alterar o nome, respeitando o caminho e o meu geodatabase, e vou chamar de limite Ubatuba, sem espaço, sem caracteres especiais. E aqui está um passo importante. Esse dado eu já conferi antes, ele está em coordenadas geográficas, datum Sirgas 2000. Eu vou forçar ele a ficar em UTM Sirgas 2023 Sul, porque isso lá na frente vai me ajudar. Então eu venho aqui em Environments ou Ambientes, Sistemas de Coordenadas. Se tiver definido aqui para o projeto ou para outro shape, eu posso puxar, ou clico no globinho, venho nos meus favoritos, escolho Sirgas 2000 UTM 23 Sul. Já conferi nesse local é 23 Sul, então tomem cuidado se forem fazer em outros locais para selecionar a zona UTM correta. Cliquei aqui, posso dar o OK para executar, é feito o processo e adicionado o limite aqui no meu projeto. Vou remover os outros limites municipais para não fazer confusão. Eu já tenho preparado, zoom na camada só para centralizar aqui, né? Vou só trocar a simbologia também. Eu já tenho preparado um mosaico de imagens SRTM para todo o estado de São Paulo. Então vai ficar mais fácil eu trabalhar com esse arquivo porque eu já corto dentro aqui do limite do meu município. Então eu já vou direto na ferramenta, não vou importar no ArcMap, no ArcGIS para ver e tal. Venho aqui nas caixas de ferramentas e pesquiso por extrair por máscara ou extract by mask, que o meu está em inglês. Clico para abrir a ferramenta, localizo o raster de input, não está no meu projeto, então eu tenho que vir aqui na pastinha. Na pastinha aqui ele está em base de dados, MDT, SRTM São Paulo. A máscara que faz o recorte é o limite Ubatuba. O meu output vai ser indicado também para o meu geodatabase. Ele está carregando aqui. Foi. Posso dar o nome também que seja mais fácil para eu lembrar lá na frente, né? SRTM Ubatuba, nesse caso também sem underline, sem espaço. E ele já está salvando para mim Sirgas 2000 TM23 Sul, que é bom, porque aí se ele tiver em coordenadas geográficas, isso pode dar problema lá na frente na hora de calcular declividade e outras coisas. Caso não apareça UTM,
defina aqui no Environments para ele se exportar em UTM Seringas 2023 Sul. Mando executar, o processo normalmente é rapidinho, já está aqui a minha imagem SRTM recortada dentro do município, que tem uma importante variação altimétrica de 0 a 1659. Então, vou fazer a simbologia para mapas ipsométricos, botão direito em cima de SRTM, simbologia. Vou aqui na minha simbologia e alterar de stretch para classificado. Vou mandar ele classificar. Eu estou com 1.659 metros de variação altimétrica. Então, se eu colocar a cada 100 metros a variação, a gente vai ter aproximadamente 16 classes. 200 metros, aproximadamente 8. Essa é uma escolha de quem está produzindo o mapa. Isso vai implicar na sua legenda e na leitura do mapa. Vou tentar aqui, primeiro de 100 em 100 metros e depois de 200 em 200 para ver como fica. Quando eu altero para ele fazer as classes a partir dos intervalos definidos, a última classe ele vai arredondar para o valor que eu estou pedindo, né? Vou mostrar aqui para vocês, olha. Ele está aqui com 1.659, eu vou copiar esse valor máximo para eu não perder ele, botão direito copiar. Aqui no método de fatiamento das classes, eu troco aqui para intervalos definidos e falo, olha, faça para mim em intervalo a cada 100 metros. E aí ele vai automaticamente criar, né, essas 17 classes, cada uma delas variando de 100 em 100, e a última classe ele arredondou para 1.700, mas não deveria ser o caso, porque ele tinha que parar em 1.659. Por isso eu copiei aquele valor e colo aqui, senão eu vou fazer um mapa com informação errada. E a honestidade aqui de quem está produzindo o mapa é importante. A partir desse dado, não existe a cota 1.700 em Ubatuba. Ela termina em 1.659, então a gente coloca aqui para fazer o mapa direitinho. Tá achando muita classe aqui para colocar na minha legenda, eu quero menos. Beleza, vem ali no intervalo manual, no intervalo definido e coloca de 200 em 200. Isso vai variar para cada município. Tenham atenção que em Ubatuba eu tenho esse monte de classe em função da extrema variação altimétrica que existe. Se o seu município parte de 500 e termina em 800, se você coloca de 100 em 100 metros, você vai ter 3 classes. Então, cada um faz aí de acordo com as características do próprio município. Bom, aqui eu estou só uma dica aqui de legenda, né? Ele está colocando 3 casas decimais, eu posso clicar nesse menos aqui para ele tirar as casas decimais, para ficar mais simplesinho. Como eu não vou gastar energia fazendo layout nesta videoaula, eu vou deixar do jeito que está. Dicas de cores. Se a gente vai fazer um mapa ipsométrico, a gente tem basicamente aqui 2 regras mais usuais, né? Se a gente fizer paleta de cores bicolor, tricolor, as cores frias ficam para baixo e as cores quentes ficam para cima. As cores quentes chamam mais atenção, como o vermelho, então elas parecem saltar mais os olhos e a gente enxerga melhor a tridimensionalidade do dado assim. Se a gente vai usar uma paleta monocromática, né, por exemplo, do preto ao branco, ou toda em tons de marrom, igual tem por aqui, mais ou menos desse jeito aqui, alaranjado, a gente vai escolher as cores claras para cima e as cores escuras para baixo, porque o escuro ele dá uma sensação meio que de absorção, meio de umidade, de sombra. Se a gente coloca o escuro para cima, a nossa noção de tridimensionalidade fica piorada. Então, nesse caso aqui, estaria ruim. Então, eu venho aqui na opção mais ou more e mando ele inverter a ordem dos símbolos. E aí as cores escuras ficaram para baixo, a cor clara brilha mais e a gente teria esse modelo daquele jeito. Bom, matamos esse primeiro item aqui, né? Agora vamos embora lá gerar o efeito de relevo sombreado para a gente poder ver as cores e uma sensação de tridimensionalidade nesse dado também. A ferramenta que faz isso aqui no ArcGIS é a ferramenta Hue Shade ou relevo sombreado no português. Então, Hue H-I-L-L, Shade, e a gente coloca como input raster a imagem SRTM. A saída
esse nome aqui para mim vai ser ok, mas se quiser colocar relevo sombreado, eu vou colocar Hillshade, assim. E aqui a gente pode manter os valores padrões, azimuth e altitude. Isso significa o seguinte: azimuth é a direção, né, em relação a norte, sul, leste, oeste, de onde o Sol está vindo, porque o que ele vai fazer aqui são as sombras de relevo. As sombras vão dar para a gente uma noção de profundidade, de tridimensionalidade. Então, nesse caso, ele vai simular um Sol vindo a 315 graus, então 0 graus é norte, 90 leste, 180 sul, 270 oeste, então é um Sol que está vindo aqui de noroeste, nesse caso. E a altitude é a altitude do Sol em relação ao terreno. 45 graus ele já está mais baixo, 90 graus é meio-dia, 45 graus é entre o meio-dia e o fim da tarde, né? ou amanhã, se for o Sol vindo do outro lado. Então, como ele está vindo de noroeste e está 45 graus, é como se fosse um Sol mais aí do meio para o final da tarde. Se a gente fizer o relevo sombreado e não ficar bom, a gente sempre busca colocar o Sol perpendicular às formas de relevo que a gente quer representar. Então, nesse caso aqui, olha, eu vejo que o vale, esse vale especificamente, ele tem uma direção sudeste-noroeste, de um modo simplificado. Então, se eu quiser destacar essa feição, eu colocaria um Sol vindo de sudoeste, por exemplo, ou de nordeste. Então, eu usaria aqui um azimuth ao invés de 315, 270 é oeste, um pouco menos do que 270. Tira aí 45 de 270, vai dar aí uns seus... fazer conta agora ao vivo, né? Lá pelos 225, por aí. Se estiver errado, não tem problema não, mas nessa faixa aí. E aí a altitude do Sol, mais ou menos isso. Então tá, eu vou deixar do jeito que tá, só explicando como funciona. Clica em executar. E ele gera pra gente o relevo sombreado. Olha lá, ficou bonitinho. Não vai gastar fazer mais não. Mas se não ficasse bom, a gente pode testar esses outros valores. O exagero vertical eu não costumo mexer não. Ele vai simular como se fosse esse valor. 1 é o valor que ele vai aplicar para o relevo para exagerar verticalmente. Se eu coloco 2, ele multiplica as cotas altimétricas por 2 e aí ele dobra o tamanho do relevo, logo aumentam-se as sombras. Normalmente não precisa não. Dá para a gente visualizar o Hillshade em cima do SRTM, que fica bem bonitinho. Então eu clico aqui em Hillshade, vou lá em cima em Raster Layer, coloco uma transparência bem alta no Hillshade, tipo 70, e olha que legal, a gente vê as cores da hipermetria misturadas com o fatiamento de classes aqui do terreno com a hipermetria. Falei misturado, né? As cores da hipermetria com o efeito do relevo sombreado do Hillshade. Bora lá. Então, o próximo passo aqui é declividade, fazer simbologia. Ferramenta que faz isso pra gente. No inglês ela chama Slope e no português declividade. Quando vocês abrirem a ferramenta Slope, tem duas, né? 3D e Analyst Tools é a mesma coisa, pode qualquer uma. Ele vai falar assim, olha, existe a ferramenta Surface Parameters que roda melhor. Se você quiser, pode usá-la. Mas aqui tem dado certo. Então, eu vou usar o Slope. Se der errado, a gente abre o Surface Parameter e faz a mesma coisa. Então, Input Raster vai ser o SRTM. Cuidado para não colocar Hillshade, porque Hillshade não tem mais cota altimétrica. Então, SRTM. Output, eu vou chamar de declividade. Se quiser, já chama também Ubatuba, porque não é declividade em qualquer lugar. Sugiro calcular declividade em porcentagem. A gente tem referências mais claras para trabalhar com porcentagem do que graus, pelo menos no meu hábito aqui. E o resto pode deixar do jeito como está. Manda executar. Finalizado o processo, agora é só fazer a simbologia. E Danilo, meu ArcGIS não está processando declividade, como é que é? Testa aí o Surface Parameters, o input raster seria o SRTM, o output define o nome que você quer, não tem máscara, o parâmetro é slope, que é declividade, pode deixar aqui como tipo de superfície quadrática mesmo, coloca aqui como percent rise. Aqui é o tamanho do pixel que é baseado no SRTM, é só executar, mesma coisa.
Então aqui eu não preciso fazer porque o meu deu certo. No meu caso, quando a gente gera declividade por aquela ferramenta, ele costuma fazer essa simbologia que normalmente é diferente da outra, mas não se preocupem, a gente vai ajustar de qualquer maneira, independente da ferramenta que a gente utilizar. Então, cliquei aqui em declividade, a minha simbologia está aqui embaixo, ó. E aí eu vou sugerir que a gente trabalhe com as classes de declividade definidas pela Embrapa em 79, em que ela fala as faixas de declividade, conforme e caracteriza as formas de relevo a partir dessas faixas de declividade. Então a gente vai trabalhar de 0 a 3, 3 a 8, 8 a 20, 20 a 45, 45 a 75 e maior do que 75. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. Então a gente coloca isso aqui no ArcGIS, né? Dá um Google aí, localiza, pesquisa no Google assim, classe, declividade, Embrapa 79. Vocês vão achar esse e outros mapas iguais. Então, método ele está com intervalo manual, aí ele não deixa a gente mexer nas classes. A gente vem aqui e troca para qualquer coisa, tipo natural breaks, intervalos iguais e tal. Aí ele libera aqui o fatiamento de classes. Vejam como ele atualizou os valores, né? Aí eu quero 6 classes para trabalhar conforme Embrapa. Ele vai gerar aqui para mim. E aí, aqui, ele coloca a quebra da classe pelo valor superior. Então, ele tem de 0 até esse valor aqui, ó, 15,3795564. Então, a primeira quebra que eu mostrei na Embrapa é 3. Aí eu sempre pego o valor maior, 3, 8, 20, 45, 75, e o último é o maior que tiver. Então, eu digito aqui 3, aí eu digito depois no 8, no outro 8 e aperto o Enter, e assim por diante. Se você estiver trabalhando em uma área plana, provavelmente não tem declividade superior a 75. Suponhamos que o seu município vai até 53. Então, você teria até a classe 45, 75, que é relevo montanhoso, mas você não chega a 75. Você vai de 45 até 53. Logo, você trabalharia com 1, 2, 3, 4, 5 classes, sendo que o seu limite máximo seria no 53, então cada um ajusta conforme a sua realidade. Então, 3, 8, 20, Enter, 45, Enter, 75, Enter, e o último eu deixo porque é o valor que ele tem aí como máximo, não vou atrapalhar. Venho aqui para escolher as cores, mais ou menos a mesma lógica da hipossometria, né, as cores frias para as menores declividades e as cores quentes para as maiores declividades. Então, toda a faixa aqui de relevo escarpado nas encostas e a parte plana aqui no fundo dos vales e já na beira-mar. Bom, seguimos. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode extrair curvas de nível, mais para aprendizado, a gente não vai fazer muita coisa com elas, mas vamos lá. E a ferramenta que faz isso para a gente, ela chama Contour. Do 3D ou Spatial Analyst é a mesma coisa. Então, abre a ferramenta, Input Raster, nosso eterno SRTM, é sempre a fonte de informação que a gente está trabalhando nesse momento. A saída, eu vou chamar aqui de curvas de nível, e posso indicar qual é a equidistância para lá na frente, daqui a alguns anos, quando eu for mexer nesse dado de novo, eu lembro que curva de nível que é essa. Então, ela vai ter equidistância de 50 metros. Ah, Danilo, por que 50 metros? Eu queria fazer de 1 em 1 metro, eu posso? Pode, mas aí tem uma questão. Os modelos digitais do SRTM, os modelos digitais de terreno, eles têm um pixel de 30 metros. E aí fizeram vários testes, como esse aqui que eu estou mostrando na tela, que é um estudo publicado no Simpósio de Sensoramento Remoto, que fala assim, que a partir de dados verificados em campo, foi feito o teste da acurácia dos modelos SRTM, e fala que eles são adequados para trabalhar no padrão de exatidão cartográfica classe A até a escala de 1 para 100 mil. Aqui está nos resultados do estudo também, depois vocês dão uma lida nisso aí com calma. Então, ele pode ser trabalhado com a classe A, que é o melhor padrão de exatidão, até na classe 100 mil, 1 para 100 mil. E na classe C até 1 para 50 mil. Classe C a gente já tem um volume maior de erro, então vamos pensar na classe A, que é o menor erro possível dentro do padrão cartográfico nacional. Mas o que é o tal do padrão de exatidão cartográfica? Aí é conteúdo também para estudar em outros momentos, não aqui no vídeo, mas a gente pesquisa aí no Google PEC-PCD. Vocês vão achar este documento ou outros documentos semelhantes, que é o padrão de exatidão cartográfica para produtos cartográficos digitais,
que fala para a gente que nos mapas de 1 para 50 mil, a gente pode trabalhar com equidistâncias de curva de nível de 50 em 50 metros. Ou seja, se a gente tem a SRTM como fonte, a gente consegue extrair com confiança as curvas de 50 em 50 metros. Se a gente subdividir, é como se fosse só fatiar os valores, mas a confiança no dado é com base nesses intervalos de 50 em 50 metros, então por isso eu vou trabalhar dessa maneira com essa fonte de dados. Outras fontes de dados a gente tem que verificar a qualidade deles. Então, SRTM de input, curva de nível 50 metros, intervalo de contorno de 50 e 50, não vou colocar um valor base, deixo ele calcular a partir do dado mesmo e mando executar. Esse processamento gera um dado vetorial, que são as curvas de nível. Vou desligar tudo aqui só para vocês verem. E as curvas de nível aqui vieram nesse tom verdinho, vou só trocar de cor. Ele tem aqui contour lines ou topograph lines, alguma coisa assim. Aqui, ó, contour, topograph line, já tem alguns padrões prontos. É um marrom clarinho com uma cor uma linha mais fina para ficar mais discreto no mapa. Então, se eu quiser visualizar, por exemplo, isso junto com o relevo sombreado, eu ganho ali uma informaçãozinha. Depois no 3D isso pode ficar legal também. Uma coisa que fica legal junto com as curvas de nível, que eu não coloquei nesse textinho aqui, mas podemos fazer, é a rede de drenagem, para a gente colocar ela junto com a curva de nível. E eu tenho lá na minha pasta também. Então eu vou recortar a rede de drenagem utilizando a ferramenta Clip ou recortar. O input é aqui na minha base de dados, Shapefile, São Paulo, rede de drenagem CETESB, Clip Feature é o limite de Ubatuba e a saída eu vou chamar de rede de drenagem Ubatuba e executo. E aí vou colocar ela também com uma corzinha mais amigável, vou colocar aqui um 0.5 e um azul mais clarinho para ficar mais discreto aqui junto com a curva de nível. Como as fontes são distintas entre curva de nível e rede de drenagem, é natural que tenha um deslocamento de uma para outra, mas já dá uma sensação legal aqui para a gente ver, né? Bora seguir. A gente vai ver agora um perfil de elevação que é simples no ArcGIS aqui na visualização 2D. Depois eu mostro como que a gente vai fazer um mais avançado. Então, estamos aqui com a nossa SRTM Ubatuba, ela é a fonte para fazer o perfil de elevação. As redes de drenagem eu vou só apagar um pouco aqui para não confundir, vou tirar essa curva de nível, vou deixar o Rio Shade aqui só para ver melhor. Bom, preciso clicar aqui à esquerda em SRTM Ubatuba, venho aqui em cima na opção Dados ou Data e mando criar um gráfico. Aí eu vou ter um gráfico de superfície. E aí ele vai fazer para mim um gráfico de superfície a partir da linha que eu desenhar. Então eu clico aqui na linhazinha. Eu quero ver um perfil, por exemplo, que pegue essa faixa aqui, que venha dessa praia, mais ou menos daqui até na outra. Por exemplo, dou um primeiro clique, passo a linha e dou 2 cliques para finalizar. E aí ele desenha aqui na tela essa linha do perfil e ele faz aqui também o desenho do perfil topográfico. Assim como outros gráficos que a gente já fez no ArcGIS, ele tem as configurações aqui. Eu posso trocar a cor da linha, aqui eu troquei a linha que vai no mapa, aqui em cima. E aqui embaixo, posso trocar também essa linha correspondente para cá. Posso trocar os títulos, os valores, fazer uma formatação do gráfico para poder exportá-lo. Então, a gente tem nesse botãozinho aqui do lado das propriedades, exportar como gráfico, que ele vai salvar aqui ou no formato SVG, que é do ArcGIS, ou como JPEG, por exemplo. Então, colocaria aqui o JPEG, perfil, salvo. E poderia fazer como se fosse um print e tudo. Ele exporta o gráfico da maneira como a gente posicionar. Então, se eu fizer esse perfil muito achatadinho assim, ele vai exportar desse jeito. Se eu fizer esse perfil dessa maneira aqui, ele vai exportar desse jeito. Então, isso vai passar a impressão de como é o relevo. Isso pode confundir a pessoa que estiver fazendo a leitura. Então, tente fazer uma
uma distribuição aí amigável, né, para visualização desse dado, que tem alguma correspondência aqui horizontal para vertical, né? Aqui está de 100 em 100, aqui está de 1000 em 1000, então é uma boa relação, por exemplo, de 10 vezes, né? Vou fechar aqui e ele some com a linha lá no mapa. Então, essa parte é só isso, bem simples. Bom, agora eu quero mostrar para vocês um processo para a gente fazer uma análise combinatória bastante simples, uma álgebra de mapas em que a gente vai calcular as áreas de risco e erosão. A gente vai calcular as áreas suscetíveis a risco à formação de processos erosivos, sendo aquelas áreas com maior declividade e que o uso e cobertura da terra seja desfavorável para isso, por exemplo, solos expostos, algo nesse sentido. Então a gente vai precisar do dado de uso e cobertura da terra e a gente vai reclassificar os dados e depois vamos somá-los, né, para a gente ver o resultado. Então, primeiro passo, eu vou recortar o uso e cobertura da terra dentro aqui da minha área de interesse de estudos. Então eu venho aqui na ferramenta de geoprocessamento e faço aquele mesmo processo que a gente fez lá no começo, que é o Extract by Mask. Abro a ferramenta, Input Raster agora é a minha imagem de uso e cobertura da terra do Map Biomas. Eu estou aqui com a de 2021, já existe mais recente, mas é porque a que eu tenho aqui na pastinha. A máscara que faz o recorte é o limite de Ubatuba. A saída eu vou chamar de uso Ubatuba. Beleza, posso executar. Ele colocou para a gente aqui com cores aleatórias. Eu não vou preocupar muito com as cores nesse momento, porque eu quero, na verdade, só separar as classes que eu julgo que possuem maior risco de erosão, como diz lá na minha terra, lá mais arriscosa, que são mais arriscosas para ter erosão, e as que são menos arriscosas. Então eu vou fazer uma avaliação disso e faço uma classificação que vai ser simples de 0 a 10. Então vamos lá. Primeiro, eu vou vir aqui na caixa de ferramentas e vou pesquisar a ferramenta Reclassificar, que é o Reclassify. Pode ser a do 3D ou do Spatial Analyst, dá na mesma. Então eu vou colocar como input o raster do uso Ubatuba. E ele vai falar para mim, olha, os valores antigos são esses aqui, ó, que existe formação florestal, mangue, não sei o que e tal. E aí eu quero que vocês olhem para esses valores e dê uma nota, né, que vocês olhem para esses textos, para essas classes, e atribuam um valor que seja de 0 a 10, sendo que 0 representa baixo risco, a erosão, a formação de processos erosivos, e 10, alto risco, a formação de processos erosivos. Então, olha só, se está chovendo ali, qual que é o risco de ter erosão numa área florestal? Só pensa na floresta, não pensa onde ela está. Ela está no morro, ela está no vale? Não importa. Isso não é nesse momento que a gente vai pensar isso. Se está chovendo na floresta, o risco é alto ou baixo? Tende a ser baixo, então vou colocar 0. Então, escolham valores mais simples para simplificar a vida de vocês nesse momento, que é só um início de uma construção de uma lógica, de vários exercícios que a gente vai fazer na vida sobre isso. Então, o mangue, talvez o risco seja um pouco maior do que a floresta, mas aqui é um mangue preservado, vou colocar 0 também, porque como eu disse, eu vou simplificar aqui os valores, eu não vou criar muitas classes. Floresta plantada, enquanto ela existe, né, o risco é baixo, porque ela já tem uma cobertura do solo, mas quando há o corte e tudo mais, o risco é maior. Então eu vou colocar 5 por conta disso. Campo alagado, área pantanosa por 0. Pastagem, eu acho que está ali também com um risco maior. Vou deixar aqui um 7, por exemplo. Mosaico de agricultura e pastagem também 7. Praia, duna, areal, depende muito, né? Assim, a praia normalmente é plana, não vai ter esse risco ali da erosão na chuva, mas está exposto. Eu vou pôr um 5 aqui, porque vai que tem uma declividade, a areia vai embora com a chuva. Infraestrutura urbana, nela em si só a gente não vê a erosão, porque normalmente é uma pavimentação que está cobrindo.
a gente vê nas áreas no entorno, nas áreas expostas, né? Mas não é o caso dessa classe. Outras áreas não vegetadas pode ser um valor máximo, 10. Afloramento rochoso, vou colocar 0, porque o afloramento em si, né, não tem de ter ali o processo erosivo, mas a depender pode acontecer, mas eu pus 0. Apicum são as áreas ali ao lado dos mangues, né? São áreas salobras. Se tiver, normalmente é plano também, não tem erosão, mas se tiver alguma declividade, pode ter. Vou colocar um 5. Rio, lago, oceano, 0. Café, eu vou pôr igual dos plantados. Outras lavouras também estou pondo 5. Restinga arborizada, vou pôr 0. No data, no data. É teste, viu, gente? É só para entender a metodologia. Não, os valores aqui não são muito importantes. Então, eu vou chamar aqui de uso reclassificado. Na verdade, mais simples, uso underline risco, para lembrar que eu uso com risco. E mando executar. E aí ele simplifica o mapa para a gente. Agora o que a gente tinha ali com um monte de classes de uso da terra, na verdade ele fez agrupamentos. E o ArcGIS tenta ser gente boa para a gente e coloca esses nomes dessas classes aqui. Mas não é isso que eu quero. Eu quero ver o risco do menor para o maior. Então eu venho aqui na simbologia. Aqui nos valores únicos ele está colocando por classe. Não, querido, eu quero pelo valor, que eu dei o valor 0, 5, 7, 10. As cores pouco importa, só para ficar mais didático eu vou colocar uma cor azul verde aqui para o menor risco e o vermelho para o maior risco. Pensando somente no uso e cobertura da terra, independente de onde ele esteja, essa seria aqui a classificação proposta. Não estou aqui discutindo se ela é correta ou não, é somente a metodologia de fazer o processo. Agora vamos fazer o mesmo processo para declividade. A gente poderia fazer por aqui, mas tem uma outra ferramenta um pouco mais simples. Vou fazer de um jeito mais simples, para ficar mais tranquilo também. A ferramenta ela chama CON, de condição, é só CON. E a gente abre ela. E aí, qual raster de input? Nesse caso aqui, a declividade. Declividade Ubatuba como input. E aí eu vou fazer uma condição de existência desse raster, aonde o campo value, que é o único campo que ele tem, é maior, is greater than, é maior do que 75, porque 75 são os relevos escarpados. E aí são as áreas com maior risco. Ah, Danilo, eu poderia fazer também um valor para forte montanhoso. Pode, mas aí a gente tem que usar aquela ferramenta lá, Reclassify. Desse jeito aqui é binário, é um ou outro. Então aqui eu vou, usando a ferramenta CON, eu vou colocar assim, olha, maior do que 75, o risco é alto, menor do que 75, o risco é baixo. Estou generalizando propositalmente para simplificar o processo. Então, se ele é maior do que 75, e eu coloco aqui qual é o valor que ele deve jogar para mim em todas essas áreas que são maiores do que 75. É o maior risco, que é nota 10. Se a condição for falsa, ou seja, se ela não atender a essa demanda aqui de maior do que 75, ou seja, todo o resto, qual é o valor que ele deve preencher? Eu vou colocar 0. E aí, repetindo, estou simplificando ao máximo no processo para a gente ter aqui dados mais simples para analisar. E aí eu vou chamar de declividade risco. E aí é o conhecimento geográfico sendo empregado utilizando as ferramentas de geoprocessamento. Olha que beleza. A gente tem aqui então as áreas já que tem maior risco de erosão considerando apenas a declividade e a gente tem as áreas com maior risco a formação de processos erosivos considerando o uso e cobertura da terra. A gente poderia usar várias outras variáveis. E aí a gente vem aqui atrás nas ferramentas e pesquisa agora calculadora raster, que é o meu raster calculator. Então eu vou fazer uma soma simples. Eu quero declividade risco mais, então dei 2 cliques aqui em declividade risco, 2 cliques no mais, 2 cliques no uso risco. Então, eu vou somar um com o outro. Então, se tiver algum lugar que dê valor 20, que é 10 mais 10, o risco é máximo. Se for 10 aqui com mais 7, é um risco elevado. 10 com 15, um risco também importante.
Do 10 para baixo já não é tão arriscoso, né? Como se diz. Então aqui eu vou chamar de síntese do risco e executo. E aí que beleza. Não teve 20, mas teve 17 e 15, que são as áreas com maior risco. 10, que é base só da declividade, e 7 para baixo é só do uso. Então a gente pode fazer uma simbologia aqui, olha. Vamos lá no Symbology, em que a gente use mais ou menos aquela paleta lá do verde ao vermelho, mas aí eu vou deixar ela mais limpa, né? O verdinho aqui que não tem risco nenhum, eu vou colocar sem cor. Esse verdinho de cá também, que é 5, que ele é a área que tem um uso que não é tão resistente assim, mas a declividade é plana, então eu também vou tirar. Esse 7 é a mesma coisa do de cima. Então, vou trabalhar aqui com essas cores somente para os valores 10, 15 e 17, que foi o que aconteceu no meu caso. Vou tirar aqui, vou colocar aqui, assim já basta. Então, só vou aguçar um pouquinho esses valores, vou colocar essas cores, perdão. Vou colocar aqui as cores mais fortes, vermelhão, esse laranja aqui acho que já está bom, e aqui o amarelo, só deixando ele mais brilhante. Aqui a gente já consegue então ter uma noção de onde estão as áreas com maior risco à formação de processos erosivos, considerando essa metodologia mais simplória que eu estou mostrando para vocês. Bora visualizar isso em 3D, já estamos aqui na reta final da videoaula. Então a gente vai criar uma cena local, colocar isso para ser visualizado em 3D e gerar perfil de elevação, e vou mostrar algumas ferramentazinhas de análise exploratória. Vou salvar meu projeto aqui para não ter perigo de perder, muito tempo que eu não salvo ele. Vou simplificar as coisas aqui e venho aqui em cima em inserir. Ao invés de um novo mapa, eu vou colocar uma nova cena local. Aí ele vai exigir mais da placa de vídeo do computador, do processador. É normal que fique um pouco mais pesado aí a visualização. O processamento de transformação dos dados é o mesmo, mas a visualização fica um pouquinho mais pesadinha. Então ele está carregando para a gente inicialmente um modelo tridimensional do mundo inteiro. Então aqui a gente já consegue fazer algumas navegações, então poderia, se eu aproximar aqui, no caso aqui perto de Ubatuba, e começar a olhar isso aqui tridimensionalmente, ele já tem informações para a gente, mas é mais pesadinho, carrega pela internet, então não é assim tão tranquilo de trabalhar. Agora ele tem uma outra forma de visualização dos dados. Eu estou clicando aqui, eu movo como se fosse no mapa, mas quando eu aperto a rodinha do mouse, eu já consigo colocar isso em 3D, olha que beleza. Caraguatatuba, Angra dos Reis, muito bonita essa região aqui. Aí já vê aqui a Serra do Mar, olha só que maravilha. Mas a gente quer trabalhar com os nossos dados, então eu vou só desligar essas coisas aqui, aperto o Ctrl no teclado e desligo que ele desliga todos. Venho aqui no meu mapa e vou copiar o que eu quero olhar lá, que é SR, vamos um de cada vez, né? Vou colocar esse aqui SRTM e Hillshade, botão direito, perdão, botão direito copiar, venho aqui para cena, em cima de cena, botão direito colar. Aí ele joga aqui pra gente e ele mostra, parece que está tridimensional, né? Porque tem um efeito do relevo sombreado aqui em cima, mas se a gente navegar desse jeito aqui, ó, colocar em perspectiva, ele está sem variação altimétrica no dado. Então a gente pega aqui e esse o Hillshade pode ficar aqui, que ele vai representar aqui para a gente esse relevo sombreado. Mas o SRTM, a gente tem que pegar ele aqui e jogar dentro de Ground, que aí ele vai entender que o SRTM é cota altimétrica. E aí, olha só, aí ele fica em 3D, olha que beleza. Opa! Isso aqui, o SRTM é o nosso terreno, é o nosso ground, e aqui o Hillshade é o que ele desenha em 3D. Se eu tiro o Hillshade, ele some.
Aí se eu quiser ver, por exemplo, esse mundo, o relevo sombreado do mundo todo, ao invés do meu Rio Shade, ele desenha, mas ele vai usar o meu terreno aqui embaixo, olha lá. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui dentro do 2D Layers, ele já vai aplicar essa tridimensionalidade. Ficou até mais bonito com o dele do que com o nosso, nesse caso aqui. Então, eu posso vir aqui em mapa, copiar, por exemplo, a síntese do risco, posso copiar a declividade, posso colocar curvas de nível, posso pegar a rede de drenagem, por exemplo. Copio tudo, levo lá para a minha cena, colo lá em cima, botão direito Paste, colar, que ele vai carregar esses dados aqui para a gente. Então, por exemplo, já foi direto aqui para o risco, né? Não queria ver ele primeiro, mas posso ligar aqui, por exemplo, a rede de drenagem e olha como que a gente consegue ver os canais. Está muito clarinho, eu vou só colocar uma cor aqui mais forte para vocês enxergarem melhor na tela. Mas a gente consegue ver os canais aqui tridimensionalmente, olha que beleza. Já falei, olha que beleza, umas 15 vezes. Curvas de nível, a mesma coisa. Eu habilito aqui. E aí ele vai começar a carregar as curvas de nível. Como tem já mais coisa aqui na tela, está ficando meio difícil de ver, né? Porque o relevo sombreado que vem automaticamente do ArcGIS, ele é mais cheio de rugosidades, né? Se a gente colocar o nosso relevo sombreado, ele é mais simplesinho. Aí vai ficar menos confuso comparado aqui com o outro. A síntese de risco agora, então, vamos tirar aqui as curvas de nível. Então, nesse caso aqui, com as variáveis que eu utilizei, acabou que a gente não teve, assim, tantas áreas em vermelho, ficou mais no amarelo, que são as áreas de fato aí de alta declividade, que tem maiores riscos à formação de processos erosivos. Mas aqui, então, teve uma coincidência de fatores, que tinha ali algum uso e cobertura da terra que deixava o solo mais suscetível à erosão, misturado com a alta declividade, o mesmo observado aqui. Então, se a gente fizer um trabalho aí de utilização de mais variáveis e de utilização de outros critérios, a gente pode aprimorar essa questão. Bom, para visualização é basicamente isso, né? Tudo que a gente ligar aqui, a gente vai poder visualizar em 3D. Então, a gente pode simplesmente escolher quais são aqueles dados lá no ArcMap, pode trazer, por exemplo, o uso e cobertura da terra, o que for, para a gente poder visualizar. Aí tem algumas opções legais aqui. Primeiro, para quem está fazendo o exercício que vai me entregar a avaliação, precisa tirar aqui uma imagem dessa tridimensionalidade. Pode ser só com esses dados aqui, tá bom, ou pode colocar outras informações que julgar relevantes. Então, para tirar essa imagem, pode bater um print da tela aqui que funciona, pode colocar aqui o plano de fundo com outra cor, olha, pode vir aqui em Scene, com o botão direito aqui em cima das cenas, na propriedade. Se você vier aqui na aba geral, você consegue colocar o fundo escuro, que às vezes é melhor para visualização da tridimensionalidade. Verifiquem como fica melhor aí para vocês. Meu computador está ficando lento aqui para processar, né? Vou deixar o meu normal aqui, mas aqui é uma opção para visualização. Para tirar aqui uma captura da tela, você pode vir aqui em Share, fazer aqui um Capture to Clipboard, que ele vai fazer um print da tela. Então, a forma como você posicionar, ele vai fazer uma captura. Ou você pode mandar exportar como um mapa em PDF, por exemplo. E aí ele vai gerar, da mesma forma como ele exporta os mapas, você pode escolher aqui PDF, JPEG, e ele vai exportar essa visualização como está na tela. Bom, o que eu quero mostrar que é mais legal aqui, que não precisa entregar no exercício, para quem vai me entregar para avaliação, está aqui na aba das análises. Então a gente clica aqui embaixo lá no nosso SRTM Ubatuba, vem aqui na análise, aqui é mais para curiosidade, para conhecimento. Ele tem aqui algumas análises exploratórias. Por exemplo, essa daqui, olha, 3D
em que ele faz o perfil de elevação. Ele vai abrir aqui para a gente, ele pode fazer um perfil interativo, em que você clica, perdão, o computador está ficando pesado, vem aqui, vamos posicionar melhor aqui. Só posicionar melhor a minha tela, agora sim. Então ele pode fazer um perfil interativo, em que você clica uma vez, vai passando a linha, e ele já vai te mostrando na tela como é que vai ser gerado esse perfil. Quando você der 2 cliques, ele cria o perfil aqui embaixo. Na medida que você passa o mouse no perfil, você consegue ver esse mouse se deslocando ali na tela. Você pode inverter esse perfil, se for o caso, e você pode também exportar esse perfil como uma imagem, como uma feição, como uma tabela em GeoDatabase, em que a gente pode fazer uma série de aplicações a partir disso. Vou só minimizá-lo aqui, para seguirmos para outras ferramentas. Quero mostrar aqui para vocês também, na aba das análises, como que a gente pode fazer, dentro de análise exploratória também, simulação de corte e aterro, que é bem interessante. O corte e aterro ele vai funcionar numa lógica mais ou menos assim, como se você fosse fazer fosse comprar um terreno aqui, eu queria só mudar aqui a primeira posição, agora sim, suponhamos que você vai fazer um empreendimento aqui nesse pedaço aqui do vale, e aí você vai precisar aplainar essa região. Isso pode servir para uma série de cálculos, por exemplo, para a criação de barragens, de pilha de rejeito, para terraplanagem, esse tipo de coisa. Mas aí beleza, a gente vem aqui nas análises, vai aqui na análise exploratória 3D, corte e aterro, tá aqui, né? Faz o desenho da área que você tem interesse, então vai ser nesse cubo aqui, por exemplo. Cliquei uma vez, clico pela segunda vez, ele permite que a gente faça aqui um ajuste para cima ou para baixo, e ele já vai mostrando aqui para a gente, olha, aqui eu estaria cortando, né, todo aquele pedaço ali da montanha. Aqui eu precisaria fazer um preenchimento. E automaticamente aqui ao lado ele calcula os volumes para a gente. Então, volume de corte em metros cúbicos e o volume de preenchimento em metros cúbicos. Então, nesse caso aqui, deixa eu ver se ele deixa eu girar. Essa parte em rosa, né, tá vendo aqui que ele fez um cubo aqui para a gente. Ele teria feito esse corte aqui, e isso geraria aquele material que eu acabei de mostrar para vocês, o volume de material. E essa parte que está aqui amarelada, né, onde seria feito o preenchimento também com aquele volume. Então a gente pode explorar esses valores aí para fazer os cálculos de uma maneira bastante ágil, bastante simples aqui. Uma outra ferramenta que é muito legal, que vale a pena depois investir uma energia para estudar, é aqui também nessas análises exploratórias fazer uma simulação de chuva. Você pode clicar aqui na chuva, aqui vai ficar muito pesado para o processamento, então eu vou só mostrar como faz e a gente encerra, mas aí clica aqui na tela, ele vai fazer uma área, você vai determinar qual é a área que vai chover, pode fazer alguma modificação aqui para girar essa área, se for o caso, né? Ah, quero mais assim, quero mais assado, então essa vai ser a área que vai chover, você aperta aqui no verdinho para ele criar a área de simulação. Ele vai abrir aqui a aba aqui em cima de simulação, onde você pode determinar o tempo de duração da chuva e qual é o volume. Então, deixa eu ver se ele simula alguma coisa absurda aqui, tipo 1000 milímetros de chuva em 10 minutos. Vamos ver o que ele faz aqui para nós. E aí a gente manda executar.
E é isso. Aqui a gente teria então as manchas com o volume aí de água concentrado no fundo dos vales. E a gente consegue exportar esses resultados, enfim, fazer uma série de coisas. Então é isso, moçada. Valeu por assistir, forte abraço e até a próxima.